Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Que esse vídeo encontre o seu coração em paz diante das circunstâncias, que o Senhor possa contemplar a sua mente, dando discernimento para enfrentar as circunstâncias. O grande objetivo de nós compartilharmos mais um aprendizado da Palavra de Deus para a nossa vida. Sabemos que os dias são difíceis, temos tido tantas notícias que têm abalado de uma certa forma o coração de muitas pessoas. E não há o que julgar, todos nós sabemos que as circunstâncias elas nos chegam de formas as mais diversas possíveis. Então eu quero dividir, compartilhar uma palavra de Deus de um momento de um grande rei, o rei Ezequias, que está lá no livro de Isaías. Tivemos bons reis, mas a palavra de Deus fala do rei Ezequias como um rei justo, um bom rei. E ele vive uma afronta muito grande. Ok? Vamos juntos ficar um período aqui para que a gente possa entender do Senhor o que efetivamente a gente pode aplicar na nossa vida. Nós estamos no último dia do mês de março do ano de 2021, dia 28/3, e próximo domingo já é o primeiro domingo, já é a nossa oportunidade de cearmos com o Senhor. Portanto, vamos juntos ouvir o que é que Deus tem para nós. Tá bom? Vamos lá? Livro de Isaías, capítulo de número 37. Leremos somente 2 versículos. E daqui nós deixaremos o fluir do Espírito Santo falar na nossa mente, no nosso coração. Ok? Vamos lá. Isaías capítulo 37, versículo 16 diz assim: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, ó Senhor, os teus olhos e olhe. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo de Israel. Essa é a palavra. É o nosso para o nosso pano de fundo e análise, para que nós entendamos o que efetivamente podemos aplicar isso na nossa vida para mais uma semana. Domingo, dia 28 de março de 2023, o último domingo do mês, mas é o primeiro dia da semana em que dividiremos a semana para o findar de um mês e o iniciar do mês de abril. Bom? Ezequias vive um grande momento, ele vive 3 grandes conflitos. Ele vive um conflito internacional, que é uma possível invasão de Senaqueribe com as ameaças que ele faz. Ele vive uma grande crise pessoal de uma doença, ele é acometido de uma doença. E ele vive uma grande crise nacional, onde ele recebe visita de babilônicos, que na qual isso não agradou ao coração do Senhor. Essas 3 crises que vividas aqui por rei Ezequias, no período do ano mais ou menos 713, 712 e 710 a.C. A passagem que nós lemos já fala do período em que na qual ele está sendo ameaçado internacionalmente, ou seja, provavelmente, segundo os grandes estudiosos, a doença já passou, ele já viveu um conflito pessoal. Ele já recebeu também a visita dos babilônicos, o profeta dá uma palavra para ele, ele interpreta, inclusive, de forma errônea. Agora ele vive uma outra crise, onde na qual Senaqueribe faz uma grande ameaça. Senaqueribe já tinha invadido muitos reinos, muitas terras, terras nas quais cada um tinha o seu próprio Deus, e Senaqueribe não poupou, ele invade, toma e destrói todas as coisas. E aí, nessa circunstância, ele manda um recado para o rei Ezequias, justamente com base em todo esse contexto de pano de fundo. Mais ou menos assim, ele diz: Ezequias, Senaqueribe manda dizer para ele, você está confiando em quem? Você está confiando no seu Deus? Não foi assim.
que eu tratei com as outras terras, que também tinham os seus deuses. E ele faz uma grande ameaça. E aí, Ezequias, exatamente essa passagem que nós lemos, é a oração que ele faz. Que está no versículo 16 e 17, nós lemos que diz: orou Ezequias ao Senhor. Irmãos, meu amado, que você está assistindo esse vídeo, como parte prática da nossa vida, as ameaças da vida, elas vêm das mais diversas formas. Essa aqui, ela foi muito clara, era um rei que vinha para afrontar e queria conquistar o povo, naquele momento, o povo de Israel. Mas trazendo isso para a nossa realidade do dia a dia, cada um tem vivido uma grande afronta. Nós estamos vivendo a afronta de perdas financeiras, perdas emocionais, também causadas por perdas de entes queridos, perdas financeiras causadas por uma perda de um emprego, pela minha empresa que pode ter falido diante desse processo. A pandemia já dura 1 ano, né? A Covid-19 ela tem as suas novas cepas, as suas variações, né? A gente tem percebido que há um contexto individualista, egocêntrico, político, de alguns querendo usufruir desse momento para tentar se projetar, olhando para o futuro e esquecendo de que existe um presente muito maior, que são vidas que estão em jogo. E todos nós vivemos as nossas afrontas, todos nós. Não há quem escape, né? E a forma com que nós vamos tratar essas afrontas é quem vai nos permitir nos posicionar e dizer quem seremos para o futuro. Nunca mais voltaremos ao normal. A gente sabe que muitos estudiosos nos têm trazido informações de variantes das mais diversas formas, não só do Covid-19, mas de outros vírus que sequer ainda têm vacina ou estão sendo tratados. Voltar à questão anterior, para muitos homens, para muitas mulheres, isso não vai acontecer novamente. Só que essa afirmação e a forma de receber essa afirmação vai depender muito da nossa postura, de como nós queremos encarar como será a nossa vida daqui para frente. Um aprendizado para nós, e isso é quase que tangível do ponto de vista conceitual, é ter uma postura muito próxima do que esse rei Ezequias tomou. A palavra no versículo 16 diz que, 15, orou Ezequias ao Senhor. Eu costumo ouvir às vezes de alguns irmãos, de alguns amigos, a seguinte frase: não nos resta mais nada a não ser orar. Infelizmente, essa afirmação é de entristecer o nosso coração, porque não é essa a afirmação correta. A oração não deve ser a nossa última alternativa de oportunidade. Ao contrário, a oração ela principia todas as coisas. A oração fala de relacionamento e de intimidade ao Deus Todo-Poderoso, aquele na qual é o nosso provedor, é o nosso Salvador, é o nosso curador, ele é o nosso tudo, ele é o Todo-Poderoso. A frase não nos resta mais nada a não ser orar não deve fazer parte da nossa vida. Ao contrário, devemos sim ter a consciência de que começaremos todas as coisas, tudo aquilo que tem nos afrontado. Não é que só nos resta, só temos uma alternativa para todas as áreas da nossa vida. Vamos orar ao Senhor. E Ezequias vai diante do Senhor e fala: Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ele já qualifica o Deus Todo-Poderoso como Deus de Israel. Ele, na figura de rei, ele é a figura de representatividade e responsabilidade de uma nação. Então, existia já para todo rei uma orientação de que a cópia da lei, aquilo que era uma ordenança de Deus, ela deveria ser lida todos os dias durante o reinado daquele que estava cuidando da nação.
Ezequias tinha essa consciência. Ezequias tinha a plena consciência de que a única solução dele, não a que restava, mas somente a única, era orar ao Senhor. E é isso que ele faz. Ele se coloca diante do Senhor. Só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Por que Ezequias fala isso? Porque ele recebeu uma afronta justamente de Senaqueribe, dizendo que as outras nações que foram inclusive derrotadas também propagavam às nações que eles também tinham os seus deuses. E Senaqueribe não poupou nenhuma delas e saiu vitorioso sobre cada nação. E aí Ezequias fala exatamente isso. Tu és o Deus de todos os reinos. O Senhor és o Deus, és o dono de todos os reinos. O grande problema é que os reinos não querem que o Deus Todo-Poderoso, genuíno e verdadeiro, querem que esse realmente seja o Deus deles. E o nosso Deus, amoroso, paciente, longânimo, desde o princípio de todas as coisas, quando ele criou o Éden, nos dá a alternativa do livre-arbítrio. E o que Ezequias nos ensina, esse rei? Ele usou o livre-arbítrio para dizer: o Senhor é o nosso tudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Mais do que pedir para que o Senhor inclinasse, ou seja, mais do que pedir uma atenção a Deus, e ele sabia pela sua onisciência e onipresença de que ele seria ouvido, ele fala: ouve. Ouve a nossa oração, ouve a minha oração, abre, ó Senhor, os teus olhos e olha, perceba o que está acontecendo. E ele faz esse clamor, ouve todas as palavras de Senaqueribe, ou seja, desse afrontador, desse homem que está trazendo uma afronta não só contra o teu povo, mas contra ti, porque ele diz que não há Deus que possa livrar. E aí ele coloca, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras e lançaram no fogo. Quem? Os seus deuses. Então, Ezequias está tendo um diálogo com Deus, irmão. E diante da nossa circunstância, onde a gente tem percebido as nações, mais lockdown sendo estabelecido na Europa, com a França e outras situações, vai e volta, a extensão de mais uma quinzena até 11 de abril da fase roxa no estado de São Paulo. Por isso estamos gravando esse vídeo, para que a gente possa ter uma palavra de reflexão, porque não estamos no presencial. Tudo isso é uma afronta. Afora outras palavras de pessoas que têm afrontado a própria igreja e culpando a igreja de algumas coisas. E não há culpa. Quem é o culpado? É o prefeito que abre ou o prefeito que fecha? Quem é o culpado? É o governador que manda fechar? Ou é o presidente que diz que há muito mais em jogo do que efetivamente fechar a economia de uma nação? Não existe o culpado, não existe quem está certo ou quem está errado. O que existe é que nós temos um problema. E que se nós não pusermos a nossa fé em exercício, daquele que criou todas as coisas, que criou o céu dos céus, e que estabeleceu o limite entre a terra e a água, e que nos disponibilizou a bondade, a misericórdia, através da vinda do Senhor Jesus. Se nós não nos recorremos a Ele em oração, nós continuaremos nesse duelo sem vencedor. Melhor, continuaremos num duelo onde só terá vencidos, não haverá um vencedor. Porque quem está ganhando isso tudo é o inimigo das nossas almas. Nós estamos perdendo muitas coisas. Perdendo a economia, perdendo pessoas emocionalmente. O resumo da ópera, de tudo que tem acontecido, é muito triste. Mas eu tenho uma boa notícia. Quando Ezequias ora, Isaías é um grande profeta daquele momento, daquele contexto, e ele fala assim para Ezequias, lá no versículo 33. Olha que coisa linda. Olha que palavra, que refrigério, que bênção. A nossa âncora, o nosso porto
é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí eu te convido a ser um Isaías. Eu te convido a ser um profeta de Deus, para acalmar corações, não só do ponto de vista emocional, motivacional, criando slogan, mantra, o que quer que seja, para simplesmente reestruturar a emoção de alguém pautado naquilo que não tem segurança e lastro para tal. A fé é algo totalmente diferente. Eu sei em quem eu tenho crido. O Deus Todo-Poderoso. Sei das experiências que já vivi com o Pai. Portanto, esse vídeo tem o intuito de anunciar-te as boas novas daquele que já fez tudo pela minha vida e a vida da minha família. E a minha gratidão a Deus, ela sempre será eterna. E olha que coisa linda, que coisa linda. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. O que Isaías está dizendo? Tem um recado para você que afrontou o Deus de Israel. Tem um recado para você, pandemia. Tem um recado para você que tem afrontado o pobre e o necessitado. Tem um recado para você, seja um político, seja quem for, tem um recado de Deus para você, que diz assim, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Ele não entrará nesta cidade, diz o Senhor dos Exércitos. Eu ampararei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Quanto aprendizado tem aqui. O Senhor honra a palavra por conta dele ter honra com ele mesmo. Ele é o Deus genuíno, verdadeiro, justo, amoroso e todo-poderoso. Ele fez uma aliança com Davi. E ele ia honrar essa aliança. Como um ensino de base, quem nós somos diante de Deus, como homem e mulher, de relacionamento com o Pai, definirá os atos de Deus nas gerações futuras, que é isso que ele está dizendo. Por amor de quem? Por amor de Davi. Então, meu amado, minha amada, se posicione. Ajude a quem tem necessidade a se posicionar em acreditar, em exercer a fé. E você é o caminho para tal. Não só com palavras, mas ajudando efetivamente, atendendo a necessidade do pobre. De alguma forma, sempre podemos ajudar alguém. E aí, para que esse vídeo não fique longo, a minha palavra final é essa. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, matando 185 mil soldados. 185 mil mortes em uma noite. Basta uma palavra de Deus e tudo isso vai acabar. Basta uma palavra de Deus, porque Ele honra a quem tem honra. Eu te convido a viver uma vida de relacionamento com Deus. Eu te convido a viver uma vida dedicada à verdade, à justiça, à ética, pautado na palavra de Deus, tendo uma vida justa, digna com Deus. Quais são os referenciais? Qual é a minha bússola? Para onde eu quero ir? Que direção eu vou tomar? Está aqui. O livro dos livros. Ainda continua sendo o livro mais vendido no mundo. É a Bíblia. Por fé. Suplementos arqueológicos suficientes existem para provar o quanto ela é genuína e verdadeira. Mas não é com base nisso que o Senhor deseja que nós nos firmemos. O Senhor deseja que nos firmemos pela fé. Portanto, meu amado, assim como Ele enviou um anjo e matou os inimigos de Israel, dizendo que Ele guardaria a cidade e que nenhuma flecha seria jogada naquela cidade, eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua cidade, o seu bairro, sobre a nossa nação, Brasil, sobre todo o povo de Israel, sobre as nações. Há de Deus uma cura para nós. Creiamos nisso. Ok? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Feche seus olhos, curve sua cabeça, tenha esse momento com Deus. Senhor nosso Deus,
Pai, graças te damos por essa oportunidade de juntos ouvir um pouco da Tua palavra, fortalecer a nossa mente e coração no início de mais uma semana e também nesta semana, iniciando o mês de abril. Senhor, eu suplico, Senhor, que o Senhor continue nos fortalecendo, nos direcionando e que o Senhor envie a Tua cura. Sabemos que o Senhor tem muitos projetos para a nossa vida. Ajude-nos a exercitar a nossa fé e complete a fé que falta no nosso coração. Ajude cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Ótima semana. Ótimo mês de abril. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Forte abraço. Tchau.